nós ouvir a palavra. Presbítero Isaac, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar aqui agora orando. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor está aqui, teu filho, Senhor, meu Pai, coloca a palma das tuas mãos, Pai. Usa o teu filho, meu Pai amado, Senhor, por essa manhã, Senhor. O Senhor vinha, Senhor, falar com a tua igreja, meu Pai amado, Senhor Jesus. É o que eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas. Aleluia. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aleluia. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aos que não acharam, leiam comigo aqui no telão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz diz glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que diz assim: ora, vamos ler aqui que minha tradução é diferente. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jonas, de qual é salteado, que já falaram muito. E todas as vezes que eu medito, que eu prego, que eu venho falar do profeta Jonas, eu gosto de pregar, e nas minhas pregações eu gosto de história, eu gosto de me aprofundar na história. E a palavra do Senhor diz que Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor para ir até Nínive, pregar contra aquela cidade, pois aquela cidade, o pecado daquela cidade subiu às narinas do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos conta algumas coisas, mas quando você vai um pouco para o texto fora da Bíblia, conhecer um pouco da história em relação a Nínive, você dá vontade de acabar com aquela cidade. A vontade de muitos israelitas e de muitos povos era acabar com a cidade de Nínive, porque aquela cidade estava com uma crueldade, com uma maldade tão terrível, mas tão terrível, que segundo a história diz, que elas matavam as crianças, decapitavam a cabeça, colocavam uma estaca em frente à cidade, para que todos que passassem por ali vissem essa cena. Todos os estrangeiros que chegavam ali, que eles não gostavam, ele decapitava e colocava a cabeça do morto em frente à cidade, para que todos vissem a maldade, ou no sentimento deles, vissem que eles eram corajosos, que eles eram fortes, e que ninguém podia ir contra aquela cidade. Só que Deus, um dia, ele olha para aquela cidade, e a palavra do Senhor disse que a nojeira subiu aos narinas do Senhor. E o Senhor se preocupou e olhou para Jonas e falou: Jonas, olha, levanta-te, vai à cidade de Nínive e fala tudo que eu colocar no teu coração, fala o que eu mandar tu falar. Só que Jonas, ele foge. Irmão, é o primeiro profeta na Bíblia que eu vejo fugir. Profeta de Deus que foge. E aí uma vez eu fui pesquisar, eu fui analisar o que é que havia acontecido. E há a hipótese que a família de Jonas foram mortos naquela cidade. Daí eu compreendi o porquê Jonas quis fugir para não pregar. Ele estava com raiva, ele estava com o coração cheio de mágoa, porque tinha a hipótese do seu pai, da sua mãe ter morrido ali. E quando ele entrasse dentro das portas de Nínive, ele visse o corpo do seu pai e da sua mãe. Então ele quer fugir, ao invés de falar, ao invés de pregar a palavra
às vezes não mataram. Mas por conta de uma mágoazinha, a gente não quer falar com um amigo, a gente não quer pregar. Por conta de uma tristeza ou de uma ofensa que tivemos, a gente não quer falar do amor de Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente olha para a cara de crente, para uns você vê abrir um sorriso, para outros ele já vira a cara. E Jonas estava assim. E ao invés de descer para Nínive, ele vai para Jó, pega um navio para descer para Tarsis. E ele consegue. E aqui é o mais interessante, missionário, que ele agora chega dentro de uma propriedade de alguém. Ele vai entrar dentro de um bar. Quem é que está entrando dentro de um bar? Quem é que está entrando dentro daquele bar? Um profeta. Falei, um profeta. Fala mais assim, um profeta desobediente. Um profeta que fugiu. Agora está entrando dentro da propriedade de alguém. Ele pagou a passagem para estar ali. Sabe, a palavra do Senhor disse que em meio à sua viagem não havia a preocupação de tempestade. Não havia a preocupação, missionária, de turbulências naquele navio. Só que agora entrar dentro daquela propriedade um profeta desobediente. A palavra do Senhor diz que quando Jonas percebe que a tempestade está forte, ele faz o que muitos desobedientes gostam de fazer: desceu o porão e foi dormir. Ele sabia que o motivo daquela tempestade era ele. Ele sabia que o motivo daquela turbulência era ele. Era ele que estava provocando tudo aquilo, porque o destino que ele deveria tomar era Nínive e não para Tarsis. Só que agora ele entra dentro do território de alguém, entra dentro da propriedade de alguém. E a palavra do Senhor diz que ele desce e vai dormir. E o capitão, juntamente com seus tripulantes, começa a se preocupar com como é que a gente vai fazer para controlar esse navio. O que é que eu vou fazer para não acabar com a vida de todos nós? E a palavra do Senhor diz que ele tenta daqui, tenta dali, nada. Só que de repente ele percebe, é o evangelista dele, está faltando um. Onde é que está esse um? E foram procurar dentro do navio e acharam ele aonde? Num porão, dormindo. A palavra do Senhor diz que perguntam para ele, para Jonas: quem é tu? De que povo é tu? Qual é o teu Deus? Aí Jonas olha para ele: olha, meu nome é Jonas, eu tenho um Deus. E deixa eu falar uma coisa: tudo que está acontecendo com vocês, a culpa é minha. Pega-me, lança-me dentro do mar e a tempestade se acalmará. Só que o sentimento daqueles homens, o sentimento daquela pessoa, imagina você ter que pegar alguém e lançar dentro do mar para essa tempestade acalmar. Deixa eu falar, a gente fica temeroso, até porque vai acontecer ali o quê? Um homicídio. Eu vou estar matando alguém. Só que foi a pedido de Jonas que lançasse ele dentro do mar para que o mar se acalmasse. Deixa eu falar uma coisa: a cada tentativa de salvar a vida de Jonas, a tempestade aumentava. A toda tentativa de salvar a vida de Jonas, a tempestade piorava. A tempestade ficava mais turbulenta. E aí agora eu abro um parênteses para falar contigo. Às vezes a gente recebe nas nossas casas, e aqui eu coloco um adendo: toma cuidado com quem entra dentro da tua casa. Toma cuidado com quem coloca os pés lá dentro. Dentro dessa propriedade, quem foi que entrou? Um profeta. Deixa eu falar uma coisa para você: Jonas não foi fujando a vida toda. Lá em Reis conta a história de Jonas, que ele profetizou e a profecia aconteceu. O homem era usado por Deus e Deus queria usar Jonas. Só que agora ele entrou dentro da casa de alguém, desobedecendo a palavra do Senhor, desobedecendo ao mandato do Senhor. E o que foi que aquele profeta trouxe para aquela cidade, para aquela propriedade? Turbulência, tempestade. Às vezes nós recebemos pessoas nas nossas casas, às vezes está desobediente, às vezes está cheio de demônios, às vezes está com
com tanta inveja, às vezes está com tanta maldade no coração, e às vezes, sem a gente perceber, começa a vir a tempestade e a gente não sabe porquê. Mas o sentimento, né? O sentimento que criamos com o inimigo, o sentimento que criamos com os inimigos, nos impede de tirar isso, nos impede de nos afastar disso, mas isso está trazendo tempestade, mas isso está provocando a derrota, porque a cada tentativa de salvar o religioso, o negócio ficava pior, e ainda fica mais pior, porque agora o capitão, os seus tripulantes, para salvar a vida de Jonas, pega os seus bens, pega os valores, pega tudo que está ali no barco e faz o quê? Lança dentro do mar. Está perdendo os seus bens por conta de salvar a vida de um desobediente. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando contigo. Não sei que você está. Quando você chegar em casa, que você dobrar a cabeça, que você respirar e falar assim: será, meu Deus? A nossa casa é um lugar tão extraordinário, irmão. Deus. A nossa casa é um lugar tão extraordinário, porque tem um lugar lá chamado quarto. E aquele quarto é o lugar que nós nos despimos. Aquele lugar é um lugar de intimidade comigo e a minha esposa. E é aquele lugar onde Jesus um dia falou assim: olha, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em secreto, que em secreto Ele te recompensa publicamente, porque lá dentro é lugar de intimidade. Glória a Deus. Você quer intimidade com Deus? Conversa com Deus lá dentro do seu quarto. Você quer ter intimidade com Deus? Não vem para a igreja para orar. Aqui não é lugar de oração, aqui é lugar de clamor, aqui é lugar de clamor, de lutar, de receber. Mas ela é na nossa casa que nós falamos com Deus. Ela é no nosso quarto que nós criamos intimidade, porque é lá que nós estamos despindo. Lá o Senhor nos olha completamente. Aqui muitas vezes a gente muda, né? Aqui a gente é santo, aqui a gente não erra, aqui a gente não fede, tem daqueles que não peida, né? Aqui a gente não tem um bafo de onça, não é assim, né? Aqui a gente não fala aquelas palavras que a gente fala lá na nossa casa, aqui a gente muda. Eu não estou falando para você que é errado, não, porque tem coisas que ficam na nossa casa. Está entendendo? Tem atitudes nossas que ficam na nossa casa. É normal, é convivência. Se você para ficar para conviver com alguém, você começa a perceber nas entrelinhas algumas coisinhas. Porque é convivência. E é lá dentro do nosso quarto que nós temos convivência. O Senhor conhece todas as nossas purezas, todas as nossas impurezas. O Senhor conhece todos os nossos confeitos e os nossos defeitos. O Senhor vê tudo. Só que quando nós recebemos dentro da nossa casa pessoas que não têm a mesma intimidade conosco, vai trazer sofrimento. Quantas vezes a gente está na nossa casa, dormindo? Lá no Brasil era assim. Às vezes eu estava em casa, aí chegavam algumas irmãs para conversar com minha mãe. Aí no início era até gostoso, era maravilha, estava lá falando da Bíblia, conversando, conversa vai, que tudo maravilhoso. Daqui a pouco começa: você viu a irmã fulana de tal? Eu falei: a conversa já mudou, já não gostei. Porque a irmã fulana de tal estava assim, a irmã fulana de tal estava assado. Aí se vocês vêm para cá falar da vida dos outros, vai falar isso lá no inferno, aqui não. Às vezes você está tão alegre, você está tão feliz, você está contente dentro da sua casa, chega um infeliz para falar da vida dos outros, sua vida acaba, sua alegria acaba, a sua vontade de buscar a Deus acaba. Porque por aqui, se aqui está entrando palavras negativas, se aqui está entrando palavras que vai nos tirar do fogo, deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito sai daqui. Às vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco, amado. Às vezes o Espírito Santo, está querendo falar conosco. Só que ele não é mal educado. Quando chega já tem alguém aqui assim, ó, Deus queria nos usar diferentemente.
gente, mas às vezes a gente nos doamos para certas coisas, nos apegamos a sentimentos ferrenhos, com pessoas desobedientes, com pessoas que não estão nos levando para perto de Deus. E se essa pessoa não te leva para perto de Deus, se afasta dela. Enquanto estavam tentando salvar a vida de Jonas, aquele desobediente, estavam perdendo os seus bens. Enquanto as pessoas já perderam coisas por causa de pessoas. Quantos bens aqui já se perderam? Quantas oportunidades já se perderam? Quantos projetos já se perderam por conta de influência de pessoas que não têm Deus no seu coração? Fala para mim. Alex, não fala para mim, não. Fala para ele. Não é mais fácil. Se a pessoa que está ao teu lado não te ajuda a chegar a Deus, irmão, se aquele vizinho não te ajuda a chegar mais próximo de Deus, as coisas estão começando a ficar meio tristes, porque a gente já viu falar no relativismo moral, onde as coisas certas estão se tornando erradas e as coisas erradas estão se tornando certas. Lá no Brasil, agora montaram uma lei que, se você estiver na porta da sua casa e alguém furtar o seu celular, mas não mexer contigo, não adianta você ir até na delegacia fazer uma queixa, porque já não é roubo. Já não é roubo. Você já não pode acusar mais de roubo. Outra família teve sua casa furtada 3 vezes. Na terceira vez pegou o bandido, deu uma surra no bandido, levou o bandido para a prisão. Quando chega lá, quem é que fica preso? O que bateu, o que foi furtado. E a gente não percebeu. Quando o relativismo estava entrando dentro da nossa casa, a gente olhava e falava assim: não, é normal, é besteira, e deixa para lá, isso é uma coisinha besta. Eu insisto em falar isso, você sabe por quê? Porque a palavra que mais está acabando com a vida de gente. Não é só crente, não, está acabando com a vida do mundo. O mundo está sendo destruído por conta dessa palavrinha. Não, deixa para lá, é besteira, é normal, ó, e nada. Aí as coisas vão acontecendo de pouco em pouco, ó. Vai adentrando de pouco em pouco. A palavra do Senhor. Aliás, eu ouvia os meus pastores antigos falarem assim: olha, o diabo, ele vem com o seu pezinho de lã, por exemplo, né? Olha, evangelizado. Pezinho de lã. É para não mostrar que está chegando, você entendeu? Ele não mostra que está chegando. Ele não mostra que está vindo. Ele espera. Ele está 24 horas ao nosso derredor, procurando alguma coisa para acabar com a gente, né? E eu já falei: Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele utiliza de verdades para acabar com a tua vida. Ele vai no teu passado, ele pega aquilo de ruim que tu fez lá no teu passado, aquilo que você se arrepende, aquilo que você despreza, aqueles feitos que você não voltaria para fazer. Ele utiliza disso. Aí pega textos baseados biblicamente para querer te destruir, para querer te acabar. Só que quando nós somos firmes, quando nós estamos firmes na rocha, firmes na palavra, aleluia. Quando nós estamos, nos alimentando da palavra, quando nós estamos enquadrados aqui dentro da palavra, nós lemos esse mapa, aí Satanás vem de lá, querendo nos acusar. Aí a gente olha para aquele infeliz e fala assim: olha, Deus, Jesus Cristo te repreenda, Satanás, porque eu sou livre, porque Cristo me libertou na cruz. E quando eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, dentro daquela igreja, alguém te discipulou, alguém falou para ti, te orientando a chegar no tempo batismal, e aqui tu descer as águas, simbolizando a morte para o mundo e ressuscitando o Filho de Deus. Aleluia. Observa só, aqui, tudo aquilo no passado, tanque batismal, tudo aquilo no passado foi jogado no mar do esquecimento. Não há acusações, não há falácias do inimigo, não há nada que nos afronte, porque nós
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Às vezes queremos estar perto de pessoas que falam as mentiras, porque as mentiras nos deixam para cima. Já observou? A mentira deixa nós com o peito erguido, nariz empinado, nada, isso é top. Nada, que nada, mas não faça isso não. Faça isso não, continua, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí tem aquele amigo que fala assim, rapaz, toma cuidado, isso vai dar errado. Tu vai pagar, o que tu está fazendo hoje vai trazer consequência amanhã. Aí porque tu não está vendo consequência nenhuma, aí você olha para quem está te alertando e fala, tu é inimigo, tu só fala coisa ruim. Tu não me anima nada, tu não me fala nada, nada de bom. Você sabe por que a verdade dói? Só que a verdade é como um remédio. Você está entendendo, evangelista? A verdade é como um remédio. Aquela bezetacil, aquela agulha grossa, miserável. Eu já comi aquela miserável, eu vou falar para você. O dói de cada azul. Já depender da pessoa que esteja aplicando, você está quebrado, né? Já depender da pessoa, você está quebrado, sai de lá. Só que aquela bezetacil que dói, é aquilo ali que nos cura. Você está entendendo? É aquilo que nos sara. É aquilo que nos deixa. Uma vez eu estava cansado. E a garganta, eu tinha um problema muito com a garganta, ficava com as amígdalas tudo inchado, ia parar no hospital. Todas as vezes que inchava, eu precisava ir para lá tomar remédio, porque tudo que descia, até a saliva, era terrível. E um certo dia eu olhei para o doutor e falei, doutor, não quero ficar aqui não, doutor, eu quero, porque tem um culto lá, numa outra cidade, eu quero ir. E pense que estava um frio, né? Um frio. E eu parava assim, falando, não, eu vou para esse culto. Eu vou para esse culto. Aí ele olhou para nós, só tem um jeito de eu te sarar. Você quer? Ele falou, a responsabilidade é tua. Eu falei, não é minha. Me aplicou a apresentação, logo já estava de pé. Eu falei, olha, tá bom, para sarar. Aleluia. E fui fazer a vontade de Deus. A partir daquele momento, nunca mais eu senti a garganta inchada, meu Deus. Até dói, irmão. Eu sei que até dói, que a verdade dói. Você está entendendo? A verdade machuca, mas o bom é isso. Você quando tem um machucado numa parte do corpo, do seu corpo, deixa eu falar uma coisa para você, você vai colocar remédio na parte que está sã? Não. Você vai colocar remédio no lugar que está sã? Para quê? Se aquilo ali está sã, você precisa aplicar o remédio na parte que está doente, na parte que está ferida. Quando era aquele, como é o metiolate, olha que maravilha, aquilo era tristeza. Hoje, a partir de hoje, já não dói mais. Olha, aquele metiolate ardia mais que tudo. Quem já sofreu sabe como é, né? Mas deixa eu falar, mas curava, irmão. Mas sarava. Hoje a gente quer ouvir somente Coca-Cola, doce, toma. É só coisa boa, é só coisa bonita, palavra que massageia o ego, palavra que nos deixa para cima. Esses são os desobedientes, você está entendendo? Que vem falar somente coisas que vai te deixar vulnerável. E todo momento, e toda vez que te deixa vulnerável, você fica a dispor de Satanás. Trabalhar nos seus bens, trabalhar na sua finança. Porque você está vulnerável, se coloca de pé. Como é sério? Uma vez eu estava ouvindo um cientista falar, o nome dele é Augusto Cury, é psiquiatra, se eu não me engano, camarada fera. E ele disse que nós, seres humanos, devemos usar do nosso sentimento somente 10% do nosso sentimento. Na nossa vida sentimental, precisamos usar somente 10%. Porque o que simboliza, né? O sentimento é o coração. E a palavra diz que o coração é enganoso. Às vezes o coração fala para a gente assim, ó, é sim, mas é não. Às vezes o coração fala para a gente assim, ó, é não, mas é sim. Porque o coração vai para as emoções, você está entendendo? Às vezes está aqui aquele negócio, música, todo mundo dançando, sentimento aflorado, aí você fala, vem para frente, quando eu vou orar por ti, aí todo mundo vem, todo mundo pensa que não, as emoções, você está entendendo? Isso não é uma coisa ruim não, isso é coisa boa. Só que nós devemos tomar cuidado, em um momento, e qual momento é esse? Na hora de
diz assim: olha, quando você estiver amando demais, não tome decisão. E quando você estiver com muito ódio, não tome decisão. Porque a decisão que você vai tomar é uma decisão errada e pode acabar com a sua vida. No momento, lembra, os apaixonados, no momento, quando estão apaixonados, felizes, namorados, quando estão apaixonados, felizes, o camarada é sério, o camarada é gordo, feio, horrível, mas para apaixonada, é um príncipe encantado porque está cego de paixão. Você está entendendo? Mas o amor não. Depois que você casa, que aí o amor chega, aí você começa a ver tudo, você começa a receber tudo. Aí você olha assim e fala: mano, rapaz, não foi com isso que eu casei. Fala, Deus. Não foi com isso que eu casei. Você sabe por quê? Porque a paixão cega, mas o amor. Dizem por aí que o amor é cego. Mentira, é sacanagem. O amor não é cego. O amor não é cego, o amor vê. O amor é assim, né? Eu vejo como é tu, eu conheço os teus erros, entendeu? Eu sei das tuas falhas, eu sei das tuas limitações, mas mesmo assim eu te amo. Está entendendo? O amor de Deus é assim. Ele vê os nossos erros, ele vê as nossas falhas, ele vê as nossas limitações, mas mesmo assim Deus ama. O negócio é, você sabe que Deus te ama. Há poucos dias foi pregado aqui. Você sabe que Deus te ama? Ou você acha que Deus te abandonou somente porque Ele não fala contigo quando tu quer? É. Ou você acha que Ele virou as costas para ti somente porque Ele parou de falar contigo? Enquanto Deus está falando, Ele está parado, porque Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Entende, né? Mas quando Ele se silencia, quando Ele está calado, aí você deve abrir um sorriso. Porque ele tá E saber que as coisas, providências, a vitória, a derrota do inimigo está perto. É no silêncio de Deus que Ele está trabalhando por mim e por ti. É quando Ele se silencia que ele começa a trabalhar. E quando pensa que não, ou não é no de repente, né? Não é quando a gente espera, não. Tudo com Deus é no de repente. Tudo com Deus é no de repente. Estava Paulo e Silas na prisão e de repente veio um terremoto, da onde eu não sei. Estavam os discípulos dentro de uma casa e de repente veio a provisão. Veio o Espírito Santo e batizou a todos. É de repente. Aleluia. É quando nós esperamos a providência do Senhor chega. E eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo, que Deus protegeu, Deus livrou de coisas muito piores. Tem pessoas aqui que Deus já deu vitória de situações muito piores do que está passando hoje. Só que por conta das influências do inimigo, influência de más palavras, influência de más conversas, buscando conselho onde não se deve, deixa de conversar com os irmãos para conversar com os amigos, lá fora que muitas vezes não é cristão, não tem a Deus, não conhece o caminho da verdade, não conhece a verdade, fica buscando conselhos, buscando ideias. E a maior tristeza nos dias de hoje que eu tenho sentido é a falta de confessar entre os irmãos. É eu chegar para um e falar assim: irmão, deixa eu te contar algo. E não ter medo de sair, e não ter medo de fofoca, e não ter medo de nada, simplesmente você jogar sobre o irmão, porque a palavra do Senhor diz assim: olha, assim, os fortes ajudam os fracos. Olha, o meu ombro está aqui para te ajudar. Moisés estava lá no meio da guerra e Josué percebeu que Moisés estava com a vara, o cajado para cima. Só que, como demorar na guerra, o braço cansa. Levanta a mão, levanta todo mundo, levanta a mão. Isso. Todo mundo, levanta a mão. Isso, boa. Não, estica a mão para cima, em nome de Jesus. Não consigo, vai pela fé. Vai que Jesus te cura agora. Em nome de Jesus, Ele te cura agora. Isso. Agora, imagina, já está cansando. Já tem gente que já está relaxando o braço. Só nesse minutinho. Agora imagina passar uma guerra assim, com algo na mão, segurando o cajado. A palavra do Senhor diz que o braço de Moisés descia. E toda vez que o braço de Moisés descia, os inimigos começaram
participar da guerra. O povo israelita começava a morrer, a perder a guerra. Josué percebeu isso. Vem cá, meu. Faz favor. Josué percebeu isso. Você vai fazer o mesmo. Um com o outro. Coloca o braço aqui dentro aqui assim, vai. Isso. Vai, segura, mantém o braço. Mantém o cajado lá em cima. Isso, vai. Cajado lá em cima. Ó. Eu tenho certeza que aqui ele não cansa. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Aqui Moisés ganhou várias guerras. Aqui Israel ganhou várias guerras. Se nós andarmos assim, compreende? Se nós estarmos assim com os nossos irmãos, nós nunca vamos perder a guerra. Se nós andarmos assim, nós não vamos perder a nossa juventude. Se nós andarmos assim, nós não vamos perder de ensinar as nossas crianças. Se nós andarmos assim, a gente não vai perder as nossas famílias. Se nós andarmos assim, a nossa esposa não desvia, os esposos não desviam. É andar assim, ó, em união, é de braço dado. Só que assim, ó, eu sei que o evangelista Neto, ele é um ser humano, você está entendendo? Ele é um ser humano, ele erra. Eu sei que ele é um ser humano, ele falha. E às vezes ele vai falhar comigo. Você está entendendo? E ele merece o perdão, mesmo quando se eu errasse para com ele. Como eu quero o perdão dele quando eu erro, ele também quer o meu perdão. Se nós aprendermos isso, e aprender a perdoar, aprender a cuidar mais dos nossos irmãos, a nos agradar, nos agarrar com os nossos irmãos, está desobediente, nós olhamos para ele e falamos assim: conserte, coloca no prumo, esteja no seu lugar, mas assim, ó, abraçado. Eu vou encerrar agora. Lembra das 100 ovelhas? Uma ovelha fugiu, o pastor foi buscar o seu. Só que eu não sei porque as pessoas não entenderam ainda por que é que o pastor traz ela nos seus ombros. Mas ela estava assim, né? Mas traz nos seus ombros. Segundo a história diz que quando a ovelha desobedece e sai do meio do redil por 2 vezes, o pastor, por obrigação, vai lá e quebra as pernas da ovelha. Está entendendo? Só que a partir daquele momento, ele entrega a ovelha, ele coloca nos seus ombros, e toda alimentação, toda necessidade é no mundo do pastor. Se nós nos agradarmos, se nós nos ajuntarmos, nos ligarmos com o Espírito, com os nossos irmãos, eu tenho certeza que o inferno ele vai ficar pequeno para o tamanho da Assembleia de Deus, Missão Europa, aqui em Portugal e em toda a União. Eu não tenho. Se nós nos ajuntarmos, sermos fortes, constantes, eu tenho certeza que não há inferno que se levante contra esse lugar. Eu tenho certeza que não há inferno que se levante contra a palavra de Deus, porque aonde estiver 2 ou 3, aonde há o 2 em concordância, pedirá a Deus o que quiser e será feito pelo Pai. É quando nós andamos em concordância, pedirá a Deus o que quiser. Agora eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Ah, porque eu vou orar? Eu quero orar pela tua vida. E nesse momento eu quero orar por reforço espiritual na tua vida, sabedoria constante na tua vida. Aleluia. Eu quero orar por força espiritual. Eu quero orar para Deus repreender essa frustração na tua vida. Eu quero orar para Deus abrir os teus olhos e tu contemplar quem é teus amigos de verdade. Eu quero orar pela sua vida para Deus repreender tudo aquilo que está te afastando de Deus. Ele vai abrir os teus olhos nessa manhã. É nessa manhã ele vai abrir os teus olhos e tu vai começar a se desviar daquilo que está te tirando do foco. Tu vai ter coragem de olhar para aquilo que tu mais ama, mas que está tirando você do foco. Amando não, é aquilo que você está bastante apaixonado, que está cego, que não está vendo o perigo que você está correndo. Aleluia. Ah, Jesus, aqui está o teu povo.
Oh, Espírito Santo, o Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece aquilo que está afastando eles da tua presença. Ah, Espírito Santo, aquilo que não deixa sentir a tua presença. A vontade é de falar em línguas estranhas, Espírito Santo, mas alguma coisa bloqueia. A vontade é de ver, Senhor, algo espiritual, mas algo bloqueia. Espírito Santo, na autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos em nome de Jesus toda frustração, nós repreendemos toda maldição, nós repreendemos agora, Jesus, toda enfermidade, nós repreendemos agora, Senhor, toda fraqueza, nós repreendemos agora toda cegueira na vida desse crente, na vida dessa crente. Ah, Jesus, pega ele agora. Consola esse coração agora, Jesus. Acalma esse coração agoniado, apressado. Acalma esse coração que não sabe esperar. Acalma esse coração que não sabe esperar, Jesus. Aleluia. 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 Aqui está teu povo, Jesus. E se vieram aqui na frente, é porque eles entenderam que só o Senhor pode. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu vejo as aflições, eu só vejo a glória. Ah, Jesus, em teu nome eu abençoo esse povo, Jesus. Em teu nome eu abençoo esse povo, Jesus. A partir de hoje, o Espírito Santo vai ser das tuas mãos. A partir de hoje, ele vai estar com seus olhos abertos, vigiando. A partir de hoje, eles vão estar preparados, Senhor, para Ele te ama. Não desiste dele, ele te ama. Não desiste dele, ele te ama. Seja curada. Em nome de Jesus, que toda opressão seja repreendida. Em nome de Jesus, que toda frustração seja queimada. Que toda maldição, que toda alma forjada contra ti não prospere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você seja renovado com o Espírito. Em nome de Jesus. Ele
Ó Jesus, que tudo aquilo, ó Espírito Santo de Deus, que não te agrada, que ó Espírito Santo de Deus ensina no seu coração, ó Pai amado de abandonar e se entregar a Ti, ó Espírito Santo de Deus, de ser um profeta, obediente na tua casa, de ser um profeta cheio do teu Espírito, aonde pregará a tua palavra, orará, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, através da vida dele, que tuas almas sejam restauradas, sejam salvas, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, aleluia. Aleluia, Jesus, tu és santo, amém, você. Aleluia. Eu vou encerrar na parte, mas deixa eu falar uma última coisa para você. Toda maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que te ofende, tudo aquilo que não te agrada, às vezes só faz efeito na nossa vida porque acreditamos que é. Às vezes alguém amaldiçoa a nossa vida e a gente acredita que somos amaldiçoados. Às vezes alguém fala uma palavra ao contrário e a gente acredita que somos aquilo que fala. Às vezes alguém, quantas vezes me chamaram de Satanás? Quantas vezes falaram para mim, tu é um perverso, tu vai se perder. E eu era filho de crente. E me chamavam, evangelista, de Satanazinho, porque eu gostava de brincar, eu gostava de folia. Só que um certo dia o meu pai olhou para mim e falou assim: olha, meu filho, você é um pregador da palavra. Aleluia! Aquilo fixou na minha mente, você entende? Aquilo travou na minha mente. Aí toda vez que alguém falava assim: olha, você não presta, eu falava: não, eu presto. Eu sou pregador da palavra. Aleluia! Toda vez que alguém falava: você não vale nada, eu falava: não, eu falo sim, eu sou pregador da palavra. Aleluia! Toda vez que alguém fala alguma coisa de ruim para mim, não sou, eu sou pregador da palavra. Se você olhar para essa maldição que lançaram contra você, essa palavra contrária que lançaram contra a sua vida, essa macumba, feitiçaria, magia, não importa o que seja, que lançaram para você, se você olhar e falar assim: olha, eu não vou acreditar nisso porque eu sou filho remido, lavado no sangue do Cordeiro. Toda vez que alguém falar contra ti, o que você vai recitar é: eu não acredito, eu sou filho de Deus. Eu não acredito, eu sou um crente lavado e remido. Eu não acredito, eu sou aquilo que eu quero ser e o que Deus quer para mim. E o que Deus quer para mim é que eu seja filho dele. E sendo filho dele, ele quer que eu vá morar perto dele, ele quer que eu vá para lá. Então olha para a sua irmã e fala assim: você não é amaldiçoado. Você é abençoado. Olha para ele e fala assim: você é crente. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E naquele dia eu vou te ver. Fala assim: eu vou te ver. Fala com firmeza. Olha para ele, eu vou te ver. O evangelista Rodrigo, eu vou te ver lá no céu, evangelista. Eu vou te ver lá no céu, o evangelista Neto. Missionário, eu vou te ver lá no céu, Senhor. Eu vou te ver lá no céu. Eu acredito nisso. Apesar que eu não te salvo, mas eu acredito que eu vou te ver lá, mano. Eu vou te ver lá, crente. Então olha para os teus inimigos, olha para aquelas maldições que lançaram e fala: eu vou estar no céu. Eu vou estar no céu. E não desanima, não desanima. Fica firme, constante na oração. Permanece firme. E realmente nós nos veremos lá no céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Senhor, para a glória a todos os filhos. Glória a Deus, vamos encerrando o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por cada um que se encontra aqui. Glória a Deus que fez a parte desse culto. Os visitantes que alguém tem aqui, que chegou, não foi apresentado, mas a família que está aqui, que volta no Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Nós temos culto
Glória a Deus. Terça-feira, o culto de ensino. Venha fazer parte desse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra, ela é que transforma a vida sua e da vida da tua família. Em nome do Senhor Jesus. Culto no domingo, hoje é culto às 19 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quinta-feira, culto da vitória. E domingo, o culto da Santa Ceia. Em nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Venha cear conosco do Senhor Jesus Cristo. Douglas, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. O almoço missionário, em nome do Senhor Jesus Cristo, já está prontinho ali, 7 euros. Criança, você vai pagar 4, né, Douglas? Isso? Então, 7 euros, adulto, e criança 4. Isso? Até 7 anos. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém. Então, vamos ali servir, fazer a obra de Deus, alimentar a carne e o Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. O ministro teve meia hora aqui agradecer o Senhor, o culto em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer por mais essa manhã. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos por mais essa manhã na tua presença, ó Pai, em começar mais um dia, te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Obrigado por essa palavra maravilhosa, essa mensagem que foi ministrada nessa manhã aos nossos corações. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja com nossas vidas, ó Pai, durante, ó Pai, o dia, ó Pai. Que a tua graça e o teu poder não venha faltar, ó Pai, conosco, ó Pai. Leva-nos debaixo da tua graça, da tua proteção. Livra-nos, Senhor, de todo mal e nos acompanha durante o dia, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Assim, perdão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda igreja diga amém. Missão Europa, mais uma igreja, uma